Então vamos lá, Henrique Corleone gravando a Lei de Abuso de Autoridade, nova lei, lei número 13.869. Ela trata do abuso de autoridade e altera aqui a lei 7.960, que é a lei da prisão temporária, a lei número 9.296, que é a lei de interceptação telefônica, ela é de 96, a lei número 8.069, de 90, que eu acho que é o ECA, deixa eu ver aqui, só conferir, 8.069, isso, ECA, a lei 8.906 de 94, essa lei aqui, 8.906, 8.906, lei, tá, Estatuto da OAB, e revoga a lei antiga, né? E também dispositivos do decreto-lei, que é o Código Penal aqui. Isso é a ementa da lei. No artigo 1º traz a seguinte redação. Artigo 1. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que aí é o servidor, no caso, é o estatutário e o empregado público aqui, tá? Em servidor em sentido amplo, que no exercício das suas funções, quer dizer, atuando, né, na sua função de servidor público, ou a pretexto de exercê-las, ou seja, ele não está no exercício dela, mas ele está a pretexto de exercê-la. Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Aqui a gente passa a analisar o chamado dolo específico, né? Ou elemento subjetivo especial. E aí esse dolo específico é prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então prejudica terceiro, ou beneficia a si, ou beneficia a terceiro, ou ainda, aqui, mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º, aqui é o crime de hermenêutica, que é a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, interpreta a lei ou avalia fatos e provas. Essa divergência ela é natural e ela decorre do nosso próprio sistema recursal e da livre apreciação do caso concreto, né? Que é a persuasão racional ou livre motivação, livre convicção fundamentada, né? Aí os sujeitos do crime. Artigo 2. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional. Isso aqui, eles colocam fundacional de novo aqui, mas isso não tinha nenhuma necessidade, não. Porque a fundação, ela é da administração indireta. É porque antigamente ela tinha uma Constituição, a de 67, que previa que ela não era da administração indireta. E aí depois veio uma lei 83 que alterou isso. E hoje, ela seja de direito público ou privado, ela é da administração indireta. E a administração indireta aqui, ela vai compreender empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Até porque nós temos empresa pública e sociedade de economia mista que exploram atividade econômica, mas nós temos aquelas que são prestadoras de serviço público. Então essas que estiverem prestando serviço público,
dependendo do tipo de serviço, se for, por exemplo, monopólio, né, ou algumas outras atividades, vai haver aí uma atuação na condição de autoridade. Por exemplo, a BH Trans em Minas aqui é um bom exemplo, que ela é sociedade de economia mista, ela não pode multar, mas ela pode fiscalizar, e a fiscalização é poder de polícia, né? Então, nesse momento, ela pode praticar abuso de autoridade. De qualquer dos poderes da União, Estado, município, território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, seria, no caso, as autoridades, que são pessoas nomeadas ad nunto, pessoas que são contratadas na condição, os próprios recrutas, no caso do militar, né? Servidores contratados, pessoas que exercem funções, quer dizer, essa equiparação é nesse sentido. Membros do Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais ou Conselho de Contas. O Ministério Público aqui por fora, porque chamam de tribunal, chama de poder autônomo, né? Então, e Tribunal de Contas, a doutrina majoritária entende que ele não está dentro do Legislativo, ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Mas há gente que defende que ele está dentro do Legislativo, mas é minoritário. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou seja, igual ao conceito do Código Penal lá, né? Aí aqui fala por eleição, e nós temos, por exemplo, quem trabalha naqueles conselhos tutelares, né? Ali é eleição. Nomeação, os cargos ad nuntum, designação, o professor designado no lugar de alguém, porque a pessoa está de férias, aí designa ele como professor, um indivíduo, no caso de contrato, né? Uma espécie de contrato aqui. A contratação mesmo ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. A investidura no cargo público, o vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Diferença entre cargo e emprego é que o cargo é estatutário e o emprego é seletista. A função pode ser vários tipos de função, né? Dirigente, por exemplo, de órgão, de entidade da administração indireta, né? Abrangidos pelo caput desse artigo. Quer dizer, todo mundo, né? Parágrafo 3º. Os crimes previstos nessa lei, a qualidade da ação aqui é pública e incondicionada, como era a outra. Parágrafo 1º. Admite-se ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Aí, geralmente, o prazo lá de 5 dias, réu preso, ou 15, réu solto. Cabendo ao Ministério Público, ele adita a queixa, ele repudia ela e oferece denúncia substitutiva. Então, isso aqui é a chamada denúncia substitutiva, é essa aqui. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e a todo tempo, se o querelante demole, né, que negligência, o MP retoma como parte principal a ação. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses contado da data que esgotar para oferecimento da denúncia, que é o prazo lá de 5 e 15 dias. Efeitos da condenação. São efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, isso aqui é um efeito civil. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados prejuízos por ele sofridos. Então, aqui exige que haja um requerimento do ofendido,
no Código de Processo Penal já tinha essa previsão, né? E aí aqui os valores mínimos, porque pode depois a vítima requerer isso na esfera civil, uma complementação de valor. Inciso 2, inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Aí fica inabilitado, quer dizer que não pode assumir nenhum cargo, né? Não pode trabalhar de forma alguma. E aí, nesse aspecto, a pessoa ela não pode nem exercer cargo ad nutum e nem tomar posse em concurso. E aí a perda do cargo, mandato ou função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Então, os efeitos previstos, que é o 2 e o 3, eles dependem de reincidência no crime. E eles dependem também de uma motivação do juiz na sentença. Quer dizer, não são automáticos, ok? Penas restritivas de direito, artigo 5º. As penas restritivas de direito, substitutivas da privativa de liberdade nessa lei são prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. E 2. Suspensão do exercício do cargo, da função, do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e vantagem. Então, se a pessoa for condenada, ela pode prestar serviço à comunidade, não deu prazo aqui, ou ela pode ter suspenso o seu cargo, função ou mandato de 1 a 6 meses. Penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6. As penas previstas nesta lei serão aplicadas... só voltando lá, né, que passou rápido. A pena restritiva de direitos podem ser aplicadas autônoma, quer dizer, você pode aplicar só a restritiva ou você pode aplicar a restritiva cumulada com cumulativamente aqui as duas, né? A suspensão e a prestação de serviço. As penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente de sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Quer dizer que isso aqui é autonomia das esferas penais, né? Das esferas do direito, aliás, que é civil, administrativa e a penal. Parágrafo único. As notícias de crime previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vista à apuração. Quer dizer que se essas tipificações aqui também for uma falta administrativa, haverá comunicação ao órgão correicional ou órgão que apura aí esses fatos. Se for deputado, é a mesa da casa. Artigo 7. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, a responsabilidade civil e administrativa, elas independem da criminal, porque às vezes pode ser que não tenha crime, mas seja um ilícito administrativo ou civil. Porém, a independência das esferas aqui do direito, elas ficam prejudicadas quando resolva que não existiu o fato ou resolva que não houve aquela autoria, a autoria era outra. Se isso for decidido no juízo criminal, isso prejudica as duas esferas. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em... Aí, aqui é um pouco complicado isso aqui, viu? Porque isso vai
vai contra o que a gente vê lá no Código Civil, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Aí, se a gente for lá no Código Civil, eu vou lá, acho que é artigo 935. Deixa eu ver aqui. Empresário individual. Ó, aí, o que acontece? O artigo 188, ele traz o seguinte: não constitui ato ilícito, praticado em legítima defesa, no exercício regular de direito, deterioração, destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Só que aí, no caso do inciso 2 aqui, tem uma ressalva, no caso de destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa. O ato será legítimo somente quando a circunstância o tornar absolutamente necessário, não excedendo os limites do dispensável para a remoção do perigo. Aí, beleza, do 188 a gente tem que pular para o 929. Aí aqui fala, ó, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do 88, não forem culpados do perigo, assiste-lhes direito à indenização do prejuízo sofrido. Por exemplo, eu bato o carro no muro da casa suas porque eu desviava de um carro, de uma bicicleta. Aí você foi lesada. Aí você não é culpada, você pede indenização. Aí 930 aqui, ó, no caso do inciso 2, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, que é o motoqueiro, contra este terá o autor do dano, que é eu, ação regressiva para haver importância estiver ressarcida ao lesado, entendeu? A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Então, a gente tem aí uma coisa meio complicada, né? Porque se eu, por exemplo, destruir um imóvel no estado de necessidade, aí aqui está falando que faz coisa julgada no cível, né? Mas aí o Código Civil já fala uma outra coisa, né? Porque o resto aqui não tem discussão, né? Legítima defesa, se for agressiva, eu atingir a pessoa e atingir um terceiro, aí depende muito da circunstância, né? Se eu, por exemplo, atingir alguém por erro na execução em legítima defesa, aí eu tenho que também indenizar a pessoa, entendeu? Então, apesar dessa disposição, mas vai ter que analisar o caso concreto. Artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade. Aí aqui já são os crimes, né? Ó, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Quer dizer, eu decreto uma cautelar, né? Seja uma cautelar de recolhimento, seja uma preventiva, seja uma temporária, e ela está em desconformidade com a lei, né? Mas aí, assim, tem uma controvérsia no caso, cada tribunal defende de uma forma, pode ser que eu defenda, eu na condição de juiz, eu decida de uma forma e entendam que eu agi em manifesta desconformidade. Entendeu? Então, isso aqui é muito complicado. Detenção de 1 a 4 anos. Se tiver conflito de interpretação de certo caso, os juízes vão preferir dar a liberdade à pessoa. É igual o caso aquele caso do advogado que foi condenado a 99 anos e o juiz preferiu dar a ele a liberdade do que deixar ele num pavilhão, porque havia uma controvérsia se aquele pavilhão era um pavilhão era considerado sala do Estado-Maior. A OAB entendia que não, ele entendia que sim, ele preferiu soltar o cara, o juiz Cavalieri de aqui em Minas Gerais mesmo, Contagem, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte. E aí a detenção aí de 1 a 4 anos, todos os crimes são punidos com detenção, com exceção do crime da lei 8.269,
9.296, né, de interceptação. Só ele quer reclusão. Quer ver? Deixa eu só conferir aqui. Reclusão. É só ele quer reclusão, o resto é tudo detenção. Eu acho que as penas maiores são essas aí de 4 anos mesmo. No máximo 4 anos. Não há 4 anos e multa, né? Eu acho que todas têm pena mínima de 1 ano, então todas devem caber suspensão condicional. Quando a gente vê, a gente vai falar. Aqui é pena e multa, né? Que é pena e multa, não é ou multa. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Quer dizer, o que é prazo razoável, né? O que é prazo razoável? Está aí um outro conceito jurídico que ele carece de uma certeza, né? Porque prazo razoável depende da cidade, depende de várias outras circunstâncias da própria a localidade, o acesso, né? Relaxar a prisão manifestamente ilegal, aqui um outro termo também que repetiu, né? Praticamente, manifestamente ilegal. Substituir a prisão preventiva por ele deixar aqui, né, de substituir a preventiva por medida cautelar diversa ou conceder provisória quando manifestamente cabível. Olha só, de novo, manifestamente cabível. E sempre um juiz discorda do outro, porque isso é uma coisa natural do processo, cada um adota um método de julgar. Qual é o método adequado, né? Nós temos aí várias correntes, escolas que interpretam direito aí, escola da exegese, escola histórica, escola científica, e cada juiz ele adota um sistema. Tem juiz que é positivista, tem juiz que valora muito o direito natural e tudo. Aí dentro do positivismo tem conflito, aí tem os pós-positivistas, né? Ou às vezes o juiz tem uma definição, mas ele mesmo não se coloca em nenhum desses escalonamentos de escola de interpretação, né? Deferir liminar ou ordem de HC quando manifestamente cabível. Então, quer dizer, quando ele deixa de deferir uma liminar ou uma ordem de HC, ele também está sujeito aí a esse crime. E aí, deferir liminar é muito complicado, porque na Lei Maria da Penha, por exemplo, se ele deixar de deferir uma liminar lá, né, ali é muito complicado o caso, porque o cara pode matar a mulher, né? Acontece muito. Então nós temos esse problema. O artigo 10, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Então primeiro tem que intimar, né? Comparecimento ao juízo. A condução coercitiva foi declarada não recepcionada, né? Aquela frase lá, para o interrogatório, né? Então, aqui o investigado seria condução para fins de identificação, né? De reconhecimento também. Até aí tudo bem, né? E a testemunha não tem proibição não, mas ela tem que ter sido intimada antes, que é o que está pedindo aqui. Aí 1 a 4 anos também. Esse crime também é para o juiz. 12. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Aí, isso aqui é crime para o delegado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Então a pessoa já está executando aí essa prisão temporária ou preventiva em uma repartição prisional,
e aí deixa de ser comunicado ao juiz. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra, a sua família, a pessoa por ela indicada. Então, pelo que eu vejo aqui, olha só, se deixar de comunicar o juiz ou deixar de comunicar a família, é crime. Pode deixar de comunicar o advogado, a não ser que ele seja a pessoa por ela indicada, né? Então, ó, tem que comunicar a família e tem que comunicar o juiz. Os demais, até então, não tem a previsão de crime, ok? Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, que tem previsão na lei de prisão temporária, tem previsão em relação à preventiva também, assinada pela autoridade com o motivo da prisão e nomes do condutor e testemunhas. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, prisão temporária, prisão preventiva, medida de segurança ou internação. Então, prisão, a pena privativa, prisão temporária, prisão preventiva, a medida de segurança ou de internação, internação menor, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura quando esgotado o prazo judicial legal. Então, se a pessoa ela prolonga essas medidas aqui todas, ela deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará após recebido ou promover a soltura, aí ela também incorre nesse crime de 6 meses a 2 anos. Constranger o preso, artigo 13, ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de capacidade de resistência. Então, constranger preso ou detento. Eles conseguiram ver aqui uma diferença entre preso e detento, né? Preso ou detento. Detento vai ver porque ele ainda não tem o título de preso, ele está sendo conduzido no flagrante, né? Aí, mediante violência, também grave ameaça ou redução da capacidade de resistência. Aí, a violência é bater, né? A grave ameaça, ela é moral, geralmente. E a redução da capacidade de resistência é deixar ele, por exemplo, no sol, deixar ele muito tempo no sol, deixar ele dentro de uma viatura, né? Aí você faz isso, constrange ele para que ele exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Ele mostra o rosto ou mostra parte do seu corpo, a tatuagem na perna, mostra o corpo ou mostra parte do corpo para a curiosidade pública. Então não é para uma pessoa só, né? Teria que ser a curiosidade pública, que é a sociedade. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Situação vexatória é uma situação de ele tá algemado e de repente com a calça caindo um pouco, né? Ou o caso daqueles caras que eram pego de calcinha, né? Ou constrangimento não autorizado em lei, e aí produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Esse caso aqui do 13, ele se amolda também no crime de tortura. Lei 9744. 9455, aliás. Que aí, o constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Então, pode ser também
um concurso formal aqui, que aí seria o abuso de autoridade e o crime de tortura, que é produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, é a chamada tortura-prova. Detenção 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Viu que ele é subsidiário expressamente? Ou seja, aplica-se também a tortura ou a lesão, a depender do caso concreto. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, a pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então, aqui é sob ameaça de prisão, né? Não tem violência ou grave ameaça, não. Aí, função, ministério ou ofício, função aí seria um servidor, no caso, um diretor de uma escola. Ministério, um padre, um pastor. Ofício, um médico. Profissão aqui, uma profissão de contador. E ele guarda segredo, né? Resguarda sigilo, e aí constrange sob ameaça de prisão. Parágrafo único, uma figura equiparada aqui, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Ou seja, né, quem dá continuidade no interrogatório. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, quer dizer, a pessoa tem aqui o direito ao silêncio, que é um direito constitucional, né, do aviso de que a pessoa tem que ser avisada, inclusive, desse direito ao silêncio, que é o aviso de Miranda, o caso Miranda versus Arizona, né? 2. Pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Então, olha só, não pode prosseguir com o interrogatório pessoa que decidiu ser assistida pelo advogado ou o defensor, né? 16. Deixar de identificar-se ou identificar falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então tem que identificar ele, e caso não o faça, a gente tem aí esse crime. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar o preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. É que lá na Constituição a gente tem a previsão para que quem prendeu ou quem interrogou tenha que se identificar, né? 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consistir em prestar declarações. Então, pode interrogar ele à noite, no caso de flagrante delito, ou se ele admitir. Caso contrário, é crime, 6 meses a 2 anos. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou circunstância de sua custódia. Impedir é quem não deixa chegar, retardar é quem atrasa, e de forma que não se justifica um requerimento do preso para apreciar a legalidade da prisão ou as circunstâncias da custódia, ou seja, a circunstância com a qual ele foi custodiado. 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar providência tendente a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Então, se ele recebeu e não é competente, ele tem que remeter para quem é competente. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada com o preso e seu advogado. Então,
O advogado aqui ganha força com essa lei, né? Ele tem direito aqui a ter acesso ao preso, o preso tem direito, aliás, a essa entrevista, e a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado, de entrevistar-se pessoal reservadamente com seu advogado ou defensor. Então, quem impede o preso, seja solto ou investigado, que é solto, estando investigado ou não, né? Eu acho que eles botaram aqui uma coisa meio... deram uma bobeira aqui, né? De entrevistar-se pessoal e reservadamente com advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e sentar-se a seu lado e com ele comunicar durante a audiência, a não ser no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Ou seja, somente temos aqui proibição dele sentar-se ao lado do advogado e comunicar no caso de interrogatório ou videoconferência. 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Isso aqui é bastante lógico, né? 1 a 4 anos, aconteceu no Pará, né? O caso daquela menina de 14 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na lei do ECA, né? Isso aqui é até meio complicado, porque tem a previsão da criança ficar com o adulto na cela, e aí o que é ambiente inadequado, né? Aí complicou. Existe um conflito aqui entre a LEP e esse dispositivo. 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente. Clandestinamente é de forma ilegal, astuciosamente é com esperteza, enganando a pessoa, revelia ou contrária à vontade de quem ocupa, né, um imóvel alheio ou suas dependências, o imóvel ou as dependências dele, o lote, a varanda, ou nele permanecer nas mesmas condições, quer dizer, quem entrou de forma legal ou não, permanecer sem permissão do cara, né, e também sem determinação judicial ou fora das condições que a lei permite. 1 a 4 anos. Porque tem a decisão judicial, mas tem também casos em que não precisa dela, que é prestar socorro, flagrante delito, desastre. Acontece muito, né? Incorre na mesma pena prevista no caput quem coage, mediante violência ou a grave ameaça, a franquear o acesso a imóvel suas dependências. Uma coação aqui, né? Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Então, quem cumpre antes das 21 e após as 5 não pratica o crime. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro quando houver fundados indícios de que indica a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Então, no caso de diligência, ou fase investigatória, ou mesmo no processo, com o fim de eximir de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou de agravar-lhe a responsabilidade. 1 a 4 anos. É o caso do pessoal do Tropa de Elite que carregava corpo de um lugar para outro, por exemplo, né? Quem muda também um corpo, né? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil e administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Então, o policial que bateu no outro carro, ele altera ali o local, né?
omitir dados ou informações, ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando a apuração. Então, se a pessoa já morreu, tem que mandar para o IML, né? 1 a 4 anos de multa, além da pena correspondente à violência. 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, seja na investigação, seja no momento de fiscalização, obter a prova de forma ilícita. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, aqui conhecendo a ilicitude de forma prévia, né? Quem faz uso pratica também o crime. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Então, quem pede para instaurar ou quem instaura procedimento para investigar, seja infração penal, seja infração administrativa, e aqui não fala civil, né, processo civil, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou infração administrativa, 6 meses a 2 anos. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou vida privada ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Então, se você... É o caso lá do Lula com a Dilma, a conversa deles, né, que era uma conversa que não tinha relação com a prova porque ela era ilícita, né, ela foi feita depois da permissão. Detenção de 1 a 4 anos, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal também, que é relativo ao fisco, ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse do investigado. 6 meses a 2 anos. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Aqui, a justa causa aqui, ela é, para a ação penal, uma condição genérica da ação. Doutrina majoritária entende assim, e existe uma controvérsia de outros que entendem que ela não seria uma condição genérica da ação. Aí, sem justa causa ou contra quem sabe inocente. Aqui sabe é dolo direto. Se fosse deveria saber, é o dolo eventual. Ok? Detenção 1 a 4 anos. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fiscalizado da ideia de processo administrativo. Estender injustificadamente, né? Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo investigado ou fiscalizado. 32. Negar ao interessado, seu defensor, advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, que aí seria, no caso dos crimes de pequeno potencial ofensivo, que é o TCO, inquérito, ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração, seja ela penal, civil, porque a improbidade é civil, né? Administrativa, assim como impedir
a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas à diligência em curso ou que indiquem realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível, que é o caso de as cautelares também, e aquele inquérito lá da Lei 12.850, que é a lei dos crimes, a lei da organização criminosa. Detenção 6 meses a 2 anos. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal. Então, exige informação ou exige que se cumpra obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal, 6 meses a 2 anos. Aí tem o crime de constrangimento ilegal. Vamos ver a pena dele. Constrangimento ilegal, 3 meses a 1 ano. Aqui deu uma piorada, que é 6 meses a 2 anos. Aí seria uma espécie de norma específica aqui. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, famosa carteirada. 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la. Então, isso aqui é no processo civil ou criminal, porque a indisponibilidade seria o quê? Seria uma medida cautelar, que no direito processual civil é a chamada tutela provisória. Detenção de 1 a 4 anos. 37. Demorar demasiadamente injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar o andamento ou retardar o julgamento. Aí, isso aqui é para o pessoal do STF, por exemplo, né, que pede vista e demora muito com o processo. 6 meses a 2 anos e multa. 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social. Então, você, por meio de comunicação, inclusive na rede social, antecipa o responsável pelas investigações. Antecipa aí, né, a atribuição de culpa antes de concluída apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Procedimento. Aplicam-se ao processo e julgamento dos delitos previstos nessa lei, que couber disposições do decreto do Código de Processo Penal e a Lei 9.099. Disposições finais. Artigo 2 da lei que trata da prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89, passa a vigorar a seguinte redação. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Então, o prazo de duração e o dia que vai ser libertado. Parágrafo 7. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou decretação da preventiva. Então, não precisa da ordem do juiz. A própria autoridade coloca a pessoa em liberdade. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Então, aqui é uma contagem de direito penal. E aí, o dia do cumprimento do mandado de prisão pode ser 11 da noite, vai ser considerado aí um dia no cômputo do prazo da prisão temporária. Artigo 10 da Lei 9.296, de 96, que é a lei da interceptação telefônica, ela cria um crime aqui. Artigo 10. Constitui crime realizar a interceptação de comunicação telefônica, informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei, reclusão 2 a 4 anos. Então, realizar a interceptação de comunicação telefônica
de informática, que é uma comunicação de um comunicando para o outro naquelas aquelas redes dentro de uma empresa, né? Que aí seria conversas de informática, um está conversando com o outro, sem que haja necessidade de internet, e a telemática quando tem a internet. Promover escuta ambiental ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial com objetivo não autorizado em lei, reclusão 2 a 4 anos. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei, que foi o caso lá do Chester, né? Como é que chama? O caso lá do Paraná, que foi para a Corte Interamericana. Corte Interamericana. Caso Chester. Eu acho que é Escher. Isso, acho que é isso mesmo, é isso, caso Escher. A Lei 8.069, o Estatuto Criança e Adolescente, artigo 227A, os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput 92 para os crimes previstos nessa lei praticados por servidor público com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. A perda do cargo, mandado da função nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43, a Lei 8.906 de 94 passa a vigorar. Aí aqui é o caso do advogado, né? Crime aqui, ó. Artigo 7b. Constitui crime violar o direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 dessa lei. Detenção 3 meses a 1 ano. Pena pequenininha. Vamos lá no artigo 7. Artigo 7. Qual que é o inciso? 2, 3, 4 e 5. 2... Opa, peguei errado aqui. Isso. Artigo 7. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, né? Inviolabilidade do escritório, local de trabalho, bem como instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 2. Comunicar com clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos a estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. E 4. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas ou na sua falta em prisão domiciliar. E aí, o termo assim reconhecidas pela OAB foi cassado por uma DI do STF. Revogam-se as disposições da lei antiga, né? E também o parágrafo 2º do artigo 150 do CP e o artigo 350 também do CP. E entra em vigor 120 dias. Então, o artigo 350 ele não existe mais e ele fala sobre abuso lá também, que ele é artigo 350. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Aí acabou, ele não existe mais. E aí finalizamos a lei.